Olá, partindo para a segunda parte do vídeo sobre a independência do Brasil, vamos apenas relembrar que estamos na parte em que o Brasil não é mais colônia de Portugal, agora somos Reino Unido, um país em posição igual. Seria como se fossem dois países, o Brasil e Portugal, com o mesmo rei, Dom João VI. Em 1821, estoura uma revolução lá em Portugal. Então, o novo governo que assume lá, o novo parlamento, exige a volta de Dom João VI imediatamente para Portugal, sob a ameaça de, se ele não retornasse, eles iriam se separar. Então, Dom João VI ficaria apenas governando o Brasil. Dom João VI cede e volta para Lisboa, deixando aqui como regente no seu lugar o príncipe herdeiro Dom Pedro. Dom Pedro, que é muito jovem, recém-casado com a princesa austríaca Dona Leopoldina, ele fica aqui aconselhado por José Bonifácio de Andrada e Silva, que é um homem muito sábio. Ele foi político, biólogo, mineralogista e poeta. Ele era um artista político nato, assim, ele pode ser considerado o Leonardo da Vinci brasileiro, algo nessa linha. Logo em seguida, o parlamento português exige que também Dom Pedro volte para Lisboa. O povo daqui começou a ficar com medo de que o príncipe voltando para Portugal, eles façam com que o Brasil volte a ser apenas colônia, perdendo muitos privilégios e a vida voltasse a ser como era antes. O povo, então, começa a fazer pressão para que Dom Pedro fique aqui. O príncipe, a princípio, estava indeciso sobre obedecer ao parlamento português ou ficar aqui, seguindo a vontade do povo, até que no dia 9 de janeiro de 1822, ele decide ficar, no que ficou conhecido como o Dia do Fico. Enquanto isso, criaram-se no Brasil dois grupos, quase dois partidos, um a favor da permanência do príncipe e outro grupo querendo que ele obedecesse ao parlamento português e que voltasse à Europa. Eles chegaram quase às vias de fato, esses grupos, em várias regiões do Brasil. Então, o príncipe Dom Pedro resolveu viajar pelas cidades do interior para apaziguar os ânimos. Enquanto esteve fora, chegaram novas cartas de Portugal, com ameaças a Dom Pedro, caso ele não voltasse imediatamente. Quando as cartas chegaram ao Rio de Janeiro, Dom Pedro estava fora, né? Leopoldina e Bonifácio chegaram à conclusão de que tinha chegado a hora de separar a nação brasileira da nação portuguesa, porque senão voltaríamos a ser colônia. Então, José Bonifácio aconselhou a princesa Leopoldina a assinar a independência do Brasil. Junto com essa declaração de independência, mandaram as cartas que tinham vindo de Portugal para Dom Pedro, que nessa época estava na cidade de Santos. O carteiro encontrou Dom Pedro já no caminho de volta de Santos, perto do Riacho do Ipiranga. A comitiva dele havia parado aí no dia 7 de setembro para o príncipe se aliviar, porque ele estava com dor de barriga. Mas, ao ler as cartas de Lisboa, mais os documentos que José Bonifácio e a princesa Leopoldina haviam enviado a ele, ele imediatamente arrancou os laços com as cores de Portugal que tinha na sua roupa e proclamou a independência do Brasil. Da parte da princesa Dona Leopoldina e do senhor ministro José Bonifácio. De Portugal nada mais temos a esperar, senão escravidão e horrores. Decida-se Vossa Alteza o quanto antes, porque resoluções e medidas de água morna para nada mais servem. Cada momento perdido é uma desgraça.
Só há dois caminhos a seguir: partir para Portugal e entregar-se prisioneiro das cortes, ou ficar no Brasil e proclamar a independência. Mande mensageiro para São Paulo, que estropie tantos cavalos quantos forem necessários, mas que entregue o mais rapidamente possível estas mensagens ao príncipe regente. Todos em forma! Canalhas! Parasitas! Cachorros! O que aqueles imbecis estão pensando? Eles querem e terão a sua conta. Em forma! As cortes de Portugal querem nos escravizar. De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas. Eu nada mais quero do governo de Lisboa. Nenhum laço nos une mais. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência ou morte! Independência ou morte! No episódio que ficou famoso como o Independência ou Morte. Mas veja bem, ele apenas proclamou a independência do Brasil, que já havia sido assinada pela princesa Leopoldina. Então é muito curioso, algo que eu gosto sempre de enfatizar, que o Brasil foi criado independente por uma mulher, assim como no futuro os escravos seriam libertos por uma mulher. Interessante, sempre esquecida essa parte da nossa história. Naquela mesma noite, o príncipe Dom Pedro, que era um exímio compositor, compôs o hino à independência. A guerra pela nossa liberdade durou 3 anos. E como o Brasil era um país jovem, recém-criado, não tinha exército, o imperador, agora imperador Dom Pedro I, ele mandou chamar mercenários e agricultores alemães para que viessem se alistar no exército imperial brasileiro em troca de terras. Foi assim que o meu tatata, Johannes Matthias Knop, desembarcou no Rio de Janeiro para se alistar do 28º Batalhão de Caçadores, que ficou conhecido como o Batalhão do Diabo, devido à ferocidade com que os alemães lutavam. Em 1825, Portugal acabou reconhecendo a nossa independência, e a partir daí somos um país livre. E então, gostaram do vídeo? Já sabiam de todos os detalhes? Ou sabem mais? Comentem aqui embaixo, deixem suas impressões e um feliz Dia da Pátria, viva o Brasil e até a próxima!